Então, qualquer coisa, peçam para eu retomar. Se quiserem, fazer alguma intervenção, fiquem à vontade para levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone. Acho que a gente pode ter uma dinâmica de maior proximidade. Eu vou tentar buscar um pouco dessa proximidade com vocês agora no início. Então, acho que a primeira coisa para trazer para vocês é me apresentar. Então, meu nome é Vinícius Machado, mas podem me chamar de Vini Machado. Eu sou uma pessoa apaixonada por muitas coisas, entre elas a educação e a educação popular, direitos humanos, saúde, enfim, muita coisa. E atualmente o que que eu faço da vida? Atualmente eu trabalho como consultor para o Ministério da Saúde. Então eu presto consultoria para o Ministério, voltado principalmente para populações em situação de vulnerabilidade. Especificamente hoje, que é o que me traz aqui para Boa Vista, em Roraima, eu estou acompanhando um processo de descentralização de soros antivenenosos em territórios indígenas. O que significa isso? Quando você é picado por um animal peçonhento, você vai para um hospital ou para uma unidade básica de saúde que é referência. Em território indígena, você tem que ser deslocado. E aí imaginem vocês a região norte, que o deslocamento ou é aéreo ou é por vias fluviais. Então, o que é que a gente está construindo já em vários estados? É fazer com que o soro esteja disponível na aldeia indígena. Então, aqui onde eu tô, a gente tem o mais famoso, o povo mais famoso de Roraima é o povo Yanomami, que vocês devem conhecer por causa da emergência Yanomami, e 90% do território é aéreo. Então, tudo que o SUS faz para o território Yanomami é através de avião. Então, imaginem custos, logísticas, e é uma coisa muito louca. Só para vocês terem ideia, os profissionais de saúde que trabalham com a população Yanomami ficam em torno de 20 dias no território. Então eles têm uma escala de 20 dias no território, 20 dias fora. Aí depois mais 20 dias e assim sucessivamente. Então a gente está construindo essa dinâmica para ter o soro dentro do território. Então isso é um dos trabalhos que eu tenho feito. E eu gosto muito de dizer que, como tem aí na foto, eu conheço o Zé Gotinha. Então eu conheço o Zé Gotinha original, o cara que faz o Zé Gotinha há 16 anos. 17, porque 16 era no passado. E é muito louco porque eu sei quem está embaixo da máscara e é a coisa mais inusitada que vocês possam imaginar desse personagem. Mas eu trabalho na secretaria do Zé Gotinha, então eu conheço o Zé Gotinha e é um pouco do que eu tenho feito hoje no Ministério da Saúde. Além disso, eu faço outras coisas. Eu também sou monitor de uma escola de educação política, a maior escola de educação política do Brasil e uma das maiores da América Latina, que é o Renova BR, que tem como objetivo qualificar lideranças políticas que querem ingressar no mandato. Então, a qualificação vai desde entender os três poderes, até entender um pouco da dinâmica da própria campanha política. E não são vários agotinhas. A gente tem um oficial, que é esse que eu conheço, e desde a gestão que se iniciou agora no governo do PT, a gestão do terceiro mandato do Lula, se arrumou outro Zé Gotinha, que é o Zé Gotinha que anda com o ministro. Mas esses são os oficiais. O que acontece é que cada estado, cada cidade acaba tendo um Zé Gotinha, mas eles não são os oficiais. Entendeu? O oficial é este bonitinho aqui, ó, que eu tenho até um pin do Zé Gotinha. Então, além disso, além do Ministério da Saúde, eu estou no Renova. Além do Renova, eu estou construindo aqui no Distrito Federal com várias outras pessoas uma rede de educação popular, que é a rede de cursinhos populares da F Entorno. Também faço atividades sociais no Gabinete Cidadão, que é em Planaltina. Sou co-criador e idealizador de um projeto chamado Tem Cor no Ensino, que tem como objetivo democratizar o acesso a educação racial, a educação pela diversidade. Então, como educador e como professor, eu sei muito bem a dificuldade de você ter, sei lá, 500 turmas e ter que fazer material para, sei lá, o mês da consciência negra. Então, o que o Tem Cor no Ensino faz? Ele te dá a proposta de material pedagógico. Então, com a proposta para você selecionar na sala, a proposta de atividade e a proposta de avaliação. Então, isso de tudo de forma gratuita, enfim. Então, é um pouco do que eu faço na vida e como eu coloquei ali em cima, eu sou uma pessoa apaixonada. Eu gosto de fazer muita coisa e fiquei muito feliz e estou muito honrado de estar aqui com vocês. É, a Joyce disse que tirou foto com o Zé Gotinha, mas eu acho que ele era da Shopee. Tem uns que são meio estranhos mesmo, a personificação do Zé Gotinha. Mas ele é um ícone da saúde brasileira, então importantíssimo a gente valorizar o Zé Gotinha e a saúde brasileira. Inclusive porque é muito louco. Rápido comentário muito aleatório.
O território Yanomami hoje tem 32 mil indígenas espalhados por dois estados. Para se chegar lá, tudo é de avião, inclusive medicamento, vacina, profissionais de saúde. Eu fui visitar no passado um território que é 1 hora e meia de avião. Sabe aquele teco-teco, que é duas hélices pequenininha? Você sobrevoa a Amazônia, é uma coisa absurda. A gente não tem noção do que a saúde brasileira é capaz de fazer. Enfim, tenho ficado muito feliz e honrado de contribuir um pouco com tudo isso. E aí, além de falar de mim, é importante falar de vocês. Eu quero conhecer vocês rapidamente, assim, uma coisa. Quer dizer, tô mentindo porque não vai ser rapidamente, porque eu quero conhecer vocês de forma mais aprofundada. Então, eu sei que tem gente que tá no carro, então quem tá dirigindo, concentra no trânsito, tá tudo bem. Depois eu vou descobrir as suas características, quem é você. Mas eu quero muito que quem está em casa me ajude nessa. Então a gente vai começar com uma dinâmica muito simples, uma dinâmica de quebra-gelo, que é muito tranquila. Eu quero saber o nome de vocês, quero saber, sei lá, o último livro, ou última série, ou filme que assistiu, ou que quer me recomendar. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu não sei se todo mundo sabe, mas tem uma forma de levantar a mão. Acho que todo mundo já fez isso aqui no Zoom. Então eu vou pedir que todos vocês levantem a mão no Zoom, exceto quem está dirigindo, tá bom? Fique tranquilo. Pode continuar aí. Mas levantem a mão no Zoom, que aí vocês vão entender a minha dinâmica. Com a mão levantada, eu vou saber exatamente quem ainda não participou da dinâmica. Então, vai me ajudar a direcionar. Então, todo mundo que puder, levanta a mão aí e a gente vai fazendo isso. Então, para começar, eu vou falar, né? Eu sou o Vini, e eu acho que a última série que eu assisti, e eu gostei muito, porque eu não dormi, e eu sou uma pessoa que dorme muito fácil, foi o Eternauta, uma série argentina que tem na Netflix que fala sobre o mundo, o fim do mundo. E é muito boa, muito boa. Então, se fosse recomendar pra vocês, eu recomendaria o Eternauta, da Netflix. Aí, como eu vou fazer agora? Como eu sei que eu já fui, eu baixo minha mão e escolho alguém que tá com a mão levantada. No caso aqui, aparece pra mim o Felipe Gabriel. E aí, o Felipe vai falar. Inclusive, eu conheço o Felipe. Ah, muito bom. E aí, o Felipe vai falar e. Cadê ele? Ele sumiu? Aqui, tô aqui, tá vendo? Ah, tá. Ah, não, é porque você tá na outra página, tô vendo. Mas o Felipe vai Sim. falar e aí ele abaixa a mão e escolhe outra pessoa. Então vai lá, Felipe, fale seu É, nome e uma série ou me- filme. meu nome é Felipe e a última série que eu assisti, que eu assisto sempre, é Grey's Anatomy, que eu amo muito. Formado em medicina, depender da temporada que você tá, já pode tirar o diploma. Eu, É eu já fácil. assisti 3 vezes completa. Especialista, então. Sim. Escolhe alguém. O Quito. Logo eu. Meu nome é Kito Chiesi, né? E a última série que eu vi, que eu gostei, é... Cara, eu não me lembro, mas eu tô com o livro aqui, o último livro que eu li foi esse aqui. E eu gostei, tipo, muito, muito mesmo, só um segundinho. Que é a História do Inferno, do Georges Menores. É um livro de antropologia que explica a ideia de inferno em todos as culturas do Ocidente, assim. Tem um pouquinho de culturas de outros lugares, mas explica como que é o inferno é tipo uma construção, que é um rolê bem legal. Muito bom, gostei. Aí, abaixa a mão e escolhe alguém. Eu vou escolher o Pablo, que tá no terreiro que eu Ai, que vi. ódio. Gente, meu nome é Pablo. A última série que eu assisti, eu acho que foi ele, que eu me lembre, foi Elite, que é uma série um pouco assim, meio pesada, né? Que eu não recomendo, mas foi a última que eu assisti. Tudo bem, tá valendo também. Escolhe alguém, Pablo, pra ir. Pode ser Ana Clara Costa, tadinha. Bom, meu nome é Ana. O que que é pra falar mesmo? Seu nome e citar uma série, filme, livro que você recomende ou que foi o último que você viu. Ah, tá. Meu nome é Ana Clara. Uma série que eu tô assistindo atualmente é Por Trás dos Seus Olhos, que é uma série da Netflix que eu não terminei de assistir ainda, mas estou gostando bastante. Um livro que eu tô lendo agora. Calma aí, só um minuto. Que é O Morro dos Ventos Uivantes, que eu não terminei de ler ainda. Tô. Ai, tem uma pessoa com esse livro. Gente, esse livro é muito bom, leio. Só que eu não terminei de ler ainda. Eu tô. Aqui, ó.
quase no final. Muito bom, esse é Desculpa, clássico. qual o livro? Desculpa. O Morro dos Ventos Uivantes. Boa. Aí Polêmico. pode, pode escolher alguém, Ana Clara. Ana Clara, você pode escolher alguém. Desculpa, porque Tudo bem. eu desativei o áudio e falei o nome. Pode ser a Juliana. Qual, Juliana? É verdade. Qualquer coisa pode ser a Juliana Braga, que aparece primeiro pra mim. E aí depois a Juliana, só a Juliana. É a Juliana Braga mesmo. Meu nome é Juliana. O último filme que eu terminei de assistir foi ontem. Eu assisti com Clara. Terminei de assistir. Demorei um pouco para terminar de assistir, mas é um filme muito bom. E o último livro que eu li foi esse aqui, que é O Cozer das Pedras e O Roer dos Ossos, que fala da história de um menino, na verdade um homem, assim, adolescente, que vive na Caatinga do Nordeste. E ele vive num dilema assim, familiar muito, muito violento, muito sofrido, e conta um pouco sobre o sertão nordestino. Então, ainda estou terminando esse livro, mas ele é muito bom. Muito bom. Agora a Juliana. Juliana somente. Oi, eu sou a Juliana Santos. E a última série que eu assisti foi Mentirosos. Eu recomendo, é bem suspense, dramático também. E o último livro eu não me lembro. Tudo bem. E eu escolho o Caio. Show. Beleza. Eu tô de fone, vocês estão me ouvindo? Não? Estamos sim, tudo certo, tá tudo certo. Beleza. A última série que eu assisti, que eu tô reassistindo, é Game of Thrones. É uma série legal assim, mas não acho que é tão recomendável, não. E o último livro que eu li foi A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. É um livro curto, que tem alguns textos das palestras dele. E é muito bom, é esse aqui. Muito bom, recomendo. E eu escolho. Deixa eu ver. Eu escolhi meu mano Caio, com K. Oi, meu nome é Caio e o último filme que eu assisti foi Django Livre. E de livro, eu não costumo ler muito livro, mas o último livro que eu li, se eu não me engano, foi Não Tenho Boca, mas Preciso Gritar. É um livro de terror muito legal. Muito bom. Pode escolher alguém, Caio. Eu vou Galera, escolher o Haas. Meu nome é Haas. Tá me ouvindo? Alô? sim, te escutamos, tudo certo. Sim. Bem, meu nome é Haas. A última série que eu assisti foi essa aqui, dos The Boondocks, acho que vocês devem conhecer, ou não. É uma animação sobre esse garoto que ele é inspirado no Rio Newton, o líder dos Panteras Negras. É da hora, é massa. E o último livro que eu li, que eu tô começando esse hábito de leitura agora, é esse aqui, ó, tá borrando. É o Mito de Sísifo, de Camus. Ele fala... É para falar sobre o Sísifo, né? O mano que carrega a pedra para cima da montanha e tem que ficar descendo e subindo de novo. Só que até onde eu li, ele estava argumentando porque que o suicídio é ético. Então eu não sei se é muito leve. Mas é isso aí. Tem que abaixar a mão. Eu tô adorando que vocês estão falando, não sei se eu recomendo, tipo, a faixa etária é o quê? 12 anos aqui? Não é Como é que 12 estão? anos, não é 12 anos, não. Mas tudo bem. Haas, escolhe alguém para poder falar. Deixa eu ver aqui, grade. Fernanda.
Estão conseguindo me escutar? Sim, estamos. Ah, tá. Meu nome é Fernanda e o último filme que eu vi foi As Branquelas, muito bom, comédia. E o último livro que eu li foi Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e eu recomendo muito. Sensacional, adorei o equilíbrio. Muito bom. Sim, tem que ter, né? E deixa eu ver, eu vou escolher a Jéssica. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica. E o último filme que eu assisti foi Orfeu Negro, só que de 1959. E assim, eu assisti e recomendo, apesar de, tipo assim, é um filme antigo, então tem um pouco de estereótipo, mas eu assisti só por causa do Cartola, porque é o meu. É, assim, tá na minha playlist, Cartola. E é isso. Muito bom. Pode escolher alguém, Jéssica. Pessoal com a mão levantada. Ah, você tá no celular, mas o pessoal que tá com a mão levantada ainda não foi. Eu vou escolher a Emily. Oi, gente, tá me escutando? Sim. Eu sou a Cecília Emily. O último filme que eu assisti foi Premonição 6. E o último livro que eu li, que eu não terminei ainda, é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Tô lendo ainda. Esse é maravilhoso, muito Eu tô bom. gostando bastante. Depois assista o filme e diga se você vai gostar, porque eu Tá fiquei bem bom. triste com o filme. Mas ok. Pode escolher alguém, Emily. Ah, tá. Eu escolhi o Marcos Vidal. Oi, meu nome é Marcos. O último filme que eu vi foi Pecadores. É um filmaço, assistam, por favor. E o livro que eu tô lendo atualmente é O Problema dos Três Corpos, que fala sobre uns cientistas aí da China que estão cometendo suicídio, porque as leis da natureza estão sendo alteradas e envolve ET. É da hora. Esse é o que tá na Netflix? Ele é a série inspirada num livro. Ah, boa. Eu vi a propaganda assim e pensei, será que é bom? Acho que eu vou assistir. Pode escolher alguém. É bom a série, eu também gosto da série. Eu escolho o Luiz. Estão me escutando? Sim, estamos. Beleza. Meu nome é Luiz Fernando. A última série que eu assisti foi As Sete Vidas de Leia. E o último livro que eu li foi Clarice Lispector, Aprendendo a Viver. Muito Eu bom. escolho. Esse é bom. Ele tem umas crônicas muito boa. Escolho Sunny. Acabou de chegar. Boa noite, gente. Eu me chamo Sani. Eu assisti. Como tem muito tempo que eu não leio, então eu vou falar duas coisas que eu assisti ultimamente, que eu também assisti The Boondocks. E Todo Mundo em Pânico. Só besterol esses dias. E é isso. Muito bom. Pode escolher alguém. Eu escolho a Letícia. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos, tudo certo. Ok. Eu me chamo Letícia. O último filme que eu assisti, eu não sou muito de série, eu assisti Stroll na Netflix. E eu tô lendo 3 livros atualmente, que é O Morro dos Ventos Uivantes, Os Desaparecidos de Mr. Hawk, que é uma história muito interessante, que é de 2 jovens que se exilam para o Íris, né? Que é a pessoal lá, terrorista, né? Grupo terrorista. Só que, na verdade, não é bem assim. Eles são sequestrados e é bem interessante porque é uma mulher investigando toda a história dele e desencadeia uma série de choros sem parar. Eu chorei muito. Tô chorando, inclusive.
E eu tô lendo Memórias de Sherlock Holmes também, isso aqui eu carrego no bolso. Sempre que eu tô estressada, eu leio ele, é isso. Muito bom. Pode escolher. Ainda tem o João Vitor, a Joyce e a Erika. Eu escolho a Erika. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, te escutamos. Meu nome é Eric. A última coisa que eu assisti não foi nem série nem filme, foi um anime, se chama Windbreaker, que eu tava assistindo. E o último livro, na verdade, ainda tô tentando ler, porque eu também não sou muito de ler. É Tudo sobre o Amor de Bell Hooks. E é isso aí. Muito bom, E Erika. eu vou. Inclusive, que todos os homens deveriam ler. Eu acho que a Isso é bem construção profundo, da. né? Cheio de coisa. Eu vou É, escolher o João. show. Boa noite. Bom, então, a série que eu recomendo, foi a última que eu assisti, que eu realmente dei a maratonada, que eu gosto muito, que já falaram aí, mas eu recomendo muito, é Game of Thrones, que é uma série muito política também, eu gosto muito dessa série. E o último livro, velho, esses tempos eu comecei e não terminei nenhum, então o último que eu li de verdade, que eu não superei ainda esse meu gosto infanto-juvenil, que eu sempre vou ser fã ainda, é Percy Jackson, foi o último livro. Boa. Ó, tem a Joyce e o Ah, Carlos. Joyce. Meu nome é Joyce e a última série que eu assisti foi Round Six e eu não sou muito de ler livro. Eu vou escolher a Braidelis. Boa noite, meu nome é Braidelis. E é filme ou série que vocês estão falando? Eu acabei de chegar agora, não tô sabendo muito não. Pode ser o que você quiser, o filme, a série, o livro, algo que você recomende, que você assistiu por último. Filme, o filme foi Minecraft. Eu não sei falar muito bem, não. É isso aí. Aí o livro, eu li um da Caixa, que eu não sei o nome, mas é um livro muito bom. E foi isso que eu li. Perfeito. Obrigado. E acho que o Carlos, que ainda tá com a mão levantada, pode falar. Oi, gente, meu nome é Carlos. Desculpa aí a câmera meio zoada, mas é. Enfim, espero que o áudio esteja bom. É, Nossa, esqueci o que eu ia falar. Eu, eu tô um pouco com vergonha dos filmes que eu assisti. Sem julgamentos, sem julgamentos. Bom, é porque eu tava assistindo com meu irmão, então o último filme que eu assisti foi Thomas e seus amigos, O Dia dos Diesels. E a última série que eu assisti foi Knuckles, aquele amiguinho lá do. Enfim, vocês sabem, né? Tudo bem. Ótimo, muito bom. Acho que, igual a Sunny falou, tipo, às vezes é um besterol, é pra assistir qualquer coisa, enfim. Tem outras pessoas que não se apresentaram, se quiserem, fica à vontade, tá bom? Mas tô dando a liberdade para quem quiser se apresentar, qualquer coisa levanta a mão ou me interrompe. Mas é muito bom porque ouvindo um pouco do que vocês assistem, do que vocês leem, dá para ter um pouco noção do que vocês gostam. E é isso é legal para tentar me conectar com vocês de alguma forma ao longo da nossa aula de hoje. Não que eu tenha conhecimento de tudo que vocês assistam. Por exemplo, Game of Thrones é uma série que eu tenho muita dificuldade de começar, porque ela é muito longa. E é muito complicado para mim séries longas. Então, provavelmente eu vou aceitar que ela é boa, vou confiar na opinião de vocês e vou seguir o jogo. Agora, a gente vai fazer uma outra dinâmica também de conexão, né? Essa não vai precisar todo mundo falar. Quem tiver um papel disponível é bom, quem não tiver dá para fazer pela cabeça. Mas a gente vai tentar aprofundar um pouco internamente, individualmente, compartilhando aquilo que achar necessário com o coletivo, um pouco de quem nós somos. E aí eu vou trazer um artefato que se chama Quem é Você na Fila? Ele foi criado por uma designer do Instituto Amuta. E ele é bem legal porque ele gera reflexões. Eu vou ter que partilhar as minhas respostas, por motivos de que, né, eu sou obrigado a me expor,
mas vocês não necessariamente precisam. Mas eu quero que vocês façam isso. Então, quem tiver um papel, é mais fácil, que é uma escala, é uma régua, né? A gente vai fazer escalas de percepções. Quem não tiver, pode fazer isso mentalmente e tá tudo certo, tá bom? Então, fiquem à vontade. Ah, eu tentando passar o slide pelo computador, sendo que tá no tablet. Mas vamos lá, a gente tem as primeiras 6 perguntas aí na tela. Na verdade, não são 6 perguntas, são 6 linhas de afirmação. O que eu preciso que vocês façam no papel? Coloquem onde vocês estão mais próximos. Por exemplo, na primeira linha tem me chama que eu vou, ou seja, eu topo tudo, ou me dá um contexto para ver se eu topo. Nessa primeira linha, aonde vocês estão? E aí pode sinalizar aí silenciosamente por enquanto. E aí, quem for fazendo a primeira linha, já vai fazendo as próximas. Que é basicamente isso. Eu tenho uma régua aí. Então, ou estou mais para a direita ou estou mais para a esquerda. Ou estou no meio, só para eu entender aí como vocês se localizam nessas afirmações. Ô, Vini, Oi, eu tive que sair aqui rapidinho, né? Tava ouvindo, mas eu me perdi um pouco do contexto. tudo bem. Qual é o contexto da relação? Tipo, me chama que eu vou pra quê? Qualquer coisa? Isso. São Ah, afirmações tá. genéricas. E aí, Ah, entendi. Não tem nada. para facilitar para vocês, vocês podem criar um contexto. Então, por exemplo, Não, entendi. festas. Mas não é nada específico, né? Não, é Beleza, genérico. valeu. Eu também não entendi muito bem a dinâmica. Tá, vou repetir. Basicamente, eu tenho uma régua de afirmação aí. Então, cada linha é uma afirmação. Então, eu preciso que vocês, como se diz, se desloquem onde vocês consideram que é mais fácil vocês estarem. Por exemplo, na segunda afirmação, se estou chateada, me dá um espaço. Ou seja, eu preciso do meu tempo. Ou não, se estou chateada, bora conversar. Onde vocês estão aí? Tipo, topo conversar, topo não conversar. Então, vão sinalizando. Em cada afirmação, vocês vão fazendo isso. Então, na linha 3, falo tudo que precisa ser dito? Ou não, deixo no ar e a galera que luta para saber. Já Tá, 2 Quando a minutos. gente tem que finalizar, a gente mostra, no Por, caso? por enquanto, não. A gente vai partilhar, mas não precisa Beleza. mostrar, não. Eu não entendi ainda. Tudo bem, Ana. Deixa eu ver como posso explicar de um outro jeito. Imagina que é uma régua de intensidade. Então, você vai pegar a sua caneta, seu papel, alguma coisa, e vai dizer onde você está mais próximo. Se você está mais próximo da afirmação que está na direita, ou se você está mais próximo da afirmação que está na esquerda. Vou fazer assim para ficar mais claro para vocês. De novo, eu tentando passar no lugar errado. Essa é a minha composição de resposta. Então, individualmente, é assim que eu me localizo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que topa tudo, mas também nem tudo. Então, eu não fiquei tão perto assim do me chama que eu vou, sabe? Às vezes eu preciso saber o que estão me chamando, sabe? Às vezes é importante o contexto pra gente não se enfiar em besteira, né? Outra coisa, adoro áudios. Afirmação 4 aí. Eu depende. Assim, às vezes, dia a dia, tô aqui trabalhando no computador, tô de fone, é legal um áudio. Mas esse final de semana, quem me manda áudio, eu fico, tipo, chateadão. Então é mais ou menos isso. É pra vocês se localizarem. Alguém quer me falar um pouco sobre o número 2? Onde se localiza no número 2? Eu tô bem no meio, só que mais tendendo para me dar espaço, né? Porque é necessário. Boa, muito bom. Eu sou a pessoa do vamos conversar, porque eu acredito que as pessoas têm que resolver tudo na conversa. Eu também, a mesma coisa. Eu coloquei lá na ponta mesmo assim do bora conversar, que pra mim é tudo falado, tudo explicado, para não sair com ideias erradas. Eu preciso dar uma Muito respirada bom. para depois começar a Vocês têm. conversar. Boa. É importante. E aí, como é que resolve quando vocês estão num ambiente que, sei lá, tem o Quito, que precisa de um espaço, e ao mesmo tempo tem, sei lá, o Felipe e o Luiz que, tipo, bora conversar agora, agora. Como é que faz? Como é que sobrevive a essa realidade? Eu corro. É uma estratégia adequada, às vezes.
Mas é muito louco isso, né? Vocês imaginarem que as pessoas, a gente pensa diferente, a gente se comporta diferente e às vezes a gente tem que lidar com a emoção e o sentimento do outro. Por exemplo, número 6. Alguém para compartilhar onde está na última afirmação? Aí eu tô no entendendo um pouco mais por fala que eu te escuto, porque escutar, você sabe escutar, você sabe falar, e é melhor você, tipo, falar de vez em, tipo, falar coisas certas do que ser uma matraca. Eu aprendi isso no fundamental, porque eu era uma matraca no fundamental e me lascava. Justo. Alguém colocou, tipo, escuta que eu falo, adoro falar. Quem tá na outra parte? Luiz levantou a mão ali. Eu consegui finalizar, eu acho que é mais ou menos assim que você tinha pedido. Não sei se dá pra ver. Sobe só um pouquinho pra câmera. Ah, tá, eu tô vendo as bolinhas, é isso mesmo. Arrasou. No 6, você tá em qual parte? Eu tô no meio, No meio. porque eu sou a pessoa que escuta e eu também gosto de falar. Eu acho que a gente tem que escutar também. Eu falo pra caralho, só que eu acho que a gente tem que escutar também. Perfeito. Sunny, tô Eu pronunciando coloquei. certo, né? Tá assim. Eu Perfeito. coloquei na minha régua em número de 1 a 10. Aí no 6 eu Ótimo. no 5. Porque eu acho que às vezes eu quero muito escutar e às vezes eu quero muito falar. E eu também falo demais. Mas escutar pra mim é super tranquilo. Boa. Brigadão. Então, a ideia dessa conexão, dessa relação, é a gente começar a entender um pouco isso, as diferenças, que obviamente vocês entendem que elas existem, mas também as proximidades, as dificuldades de pensar. Agora que todo mundo já tá bom, muito bom nessa, a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas. E aí, bem rapidão, 1 minuto, não, tá, 2 minutos, para vocês responderem no mesmo esquema que vocês responderam a outra. Caso queiram, eu posso cantar para embalar a resposta de vocês. Vou fingir que eu não vi o Eu Haas levantando a apoio, mão. Não, vocês não devem apoiar esse tipo de coisa, gente, pelo amor de Deus. eu apoio muito. Vou fingir que minha garganta tá ruim pela mudança de fuso horário. Já aproveito e compartilho com vocês o meu. Oi, Joyce, pode falar. Então, o meu vai ser mais pro lado direito. Quase tudo. Coração mais gelado, fora de treta, mais paz e amor. Você é uma pessoa na sua, né? Tipo, se me Uhum. deixarem quieta, eu fico quieta. Assim, eu gosto de fazer trabalho em grupo, mas Boa. quando eu estudava, quem faz o trabalho, na maioria das partes, tudo sozinha era eu, né? Não sei pra que existia grupo. DR É, também tô fora. não. Crítica também. Dependendo da crítica, é meio a meio isso daí. Muito bom. Mas é isso. É muito bom a gente ter essa percepção da onde a gente se localiza, né? De, tipo, Joyce já sabe aí que ela, quem tá muito para uma das pontas é quem tá muito certeza assim do que é. Tem gente que tá flutuando aí um pouco mais, né? Diga, Felipe. Eu fiquei um pouco na dúvida do que significa o 11, eu fiquei meio bugado. Ah, o 11 é, sei lá, vamos supor uma relação. Você conhece, você gosta de alguém, ou você tá no trabalho com alguém. Você é aquela pessoa que adora apontar os defeitos e criticar, ou você é aquela pessoa que olha e fala, pô, genial, muito bom, sabe? O excesso de reforço positivo? Agora eu entendi. Boa. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito desse, que é o número 7. Eu sou uma pessoa muito emocionada, tipo, muito mesmo. Já sofri muito por isso, né? A vida me ensinou muitas coisas, mas eu continuo sendo uma pessoa muito emocionada. E ao mesmo tempo eu adoro uma DR. Nossa, eu adoro conversar sobre problema, gente. Tem um problema, vamos sentar e vamos resolver.
Só que aí a vida tem muitas pessoas que é igual o Kito, não gostam de, pô, não tô afim de conversar agora não. E às vezes eu sou aquela pessoa que quer conversar, igual o Luiz colocou também, tipo, quero conversar agora, bora. E aí é um pouquinho complicado. Mas eu juro que eu sou uma boa pessoa, tá? Não me julguem pelo resultado do meu projetinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Apesar de ser escorpião, com ascendente escorpião, eu sou uma pessoa maravilhosa, tá? Não sei se vocês entendem de signo, maravilhosa. Espero que não entendam, porque aí é menos frustrante. Escorpião é bafo, em vários aspectos. Ai, ai. Mas é isso, gente. Esse é um exercício legal, que a gente pode depois fazer outras trocas. Quem conseguiu escrever esse exercício, guarde. Vai ser legal para a gente ter em outros momentos. Mas eu gosto de fazer isso porque eu vou conversar com vocês durante muito tempo. Então, eu quero minimamente entender um pouco quem são vocês, quem gosta de compartilhar as coisas, quem não gosta. Eu acho que isso é importante para gerar a conexão que a gente vai precisar nos próximos momentos, né? E aí eu acho que só uma coisa que eu não falei é que geograficamente eu moro perto de São Sebastião, moro lá no Mangueiral, que até então era São Sebastião, né? Mas aí a galera de lá disse que agora é Jardim Botânico, né? Que agora é o Jardim Botânico. Mas frequento muito ali São Sebastião, principalmente ali a parte do São José, ali mais pro final, meus sogros moram lá. Então é muito massa. Dito isso, e pensando em tudo que a gente. Eu concordo, Ras. Em tudo que a gente conversou até aqui, eu queria que quem se sentisse à vontade comentasse respondesse a seguinte pergunta, que é como a minha realidade afeta quem eu sou? Ou vai me afetar, ou já me afetou, enfim. Pode falar, Sani. Então, eu estou inclusa em mil minorias diferentes. Então, desde que eu me entendo por gente, eu vejo essa realidade me afetando, né? E eu trabalho com a cultura hip hop, trabalho com crianças, e eu vejo diariamente como existe essa relação direta de enquanto pessoa trans, enquanto pessoa que pensa pra caramba sobre essas relações, porque todos os dias acaba virando uma reivindicação de existência mesmo. E acho que foi muito sobre isso, assim, que eu entendi, sobre como minha realidade me afeta. E vai afetando as pessoas ao meu redor também. É Sim. isso. Obrigado pela partilha, meu querido. Alguém mais que queira partilhar um pouco sobre isso? Tipo, eu tenho pensado bastante sobre um rolê que eu tenho um diagnóstico que é relativamente raro de dispraxia, que é um tipo de neurodivergência que é igual à dislexia, só que ela afeta literalmente todo o sistema motor. Então, desde criança, eu não conseguia amarrar cadastro, a minha letra era horrível. Agora adulto, eu demorei muito para conseguir dirigir. E são coisas que eu pensava ser normal para todo mundo e um cansaço imenso. E agora, cavalo velho já com 24 anos na cara, que eu venho descobrir que eu, na verdade, estou fazendo um esforço duplo para ter tipo, uma vida normal que pessoas que não têm dispraxia têm, e eu me sentindo, tipo, a pessoa mais preguiçosa do mundo, sabe? Porque quando que você tem dispraxia, você faz um esforço que é tipo de atleta para fazer movimentos comuns. E acaba que tipo, no meio do dia você já tá cansado, né? Aí eu pensava, nossa, eu sou muito preguiçoso. E não, eu pensei, cara, isso é muito coisa da realidade, tanto esse mito da preguiça, né, que tem por todo mundo, diante do capitalismo, mas essa questão da deficiência e de descobrir a deficiência, eu acho que ela revela bastante esse aspecto do que é a minha realidade, como que ela me afetou. É sei lá, um exemplo que eu acho bacana. Muito bom, muito bom. Obrigado pela partilha. Alguém mais? Tem muita gente que aparece para mim na segunda tela que ainda não conversou comigo, tá? Então depois talvez eu insistentemente chame alguém aleatoriamente assim para partilhar comigo. Mas um pouco do que foi colocado é isso. Nós somos seres sociais. Eu acho que vocês por estarem aqui, vocês já sabem um pouco disso.
Você já tem noção um É, pouco o chat não de. tá funcionando, não. Tá funcionando, tá tu? Opa, Raíssa falou alguma coisa. Da Cauê. Raíssa? Não sei se. Deixa eu ver aqui também. Oi, Raíssa, você quer falar com a gente? Ou foi sem querer, será? Acho que foi sem querer. Vou mutar ela então. Tudo bem. Mas é isso, nós somos seres sociais, eu acho que vocês que estão aqui nesse processo de formação têm um pouco de noção disso e vão se aprofundar ainda mais, de entender muito essa questão dos aspectos que impactam vocês. Por muito tempo, e aí eu sou geógrafo de formação, acho que eu esqueci de comentar isso, minha profissão de origem é professor, eu comecei em cursinhos populares, e acho que é por isso que eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso. Eu tenho mais ou menos quase 10 anos de atuação na educação popular. E era muito louco, porque eu cheguei na educação popular na perspectiva de ajudar estudantes que queriam entrar na universidade. E saí de lá entendendo muito mais o papel que eu tinha enquanto educador mesmo. E acho que isso me ajudou muito profissionalmente de entender os ambientes que eu tô, enfim. Então, a nossa realidade nos afeta. E de afeta de vários sentidos, de forma positiva, negativa, de formas que são muito boas, outras formas que são bastante frustrantes. Mas isso vai levando a gente a entender um pouco como a nossa realidade vai impactando em quem nós somos e não determinando quem nós somos, e vai construindo na gente a ideia de sujeitos de direitos, sujeitos que buscam garantir minimamente aquilo que é seu por direito. E eu acho que o pontapé da nossa aula para falar de educação popular e para conversar com vocês sobre essa área, esse grande grupo do conhecimento que é bastante interessante, eu trago um dos artigos mais bonitos da Constituição brasileira. Eu não sei se todo mundo conhece, eu tive a oportunidade de conhecer, mas nós temos uma Constituição, que é um documento máximo, ele é o maior documento, assim, é referência para tudo, em que ele garante em mais de 200 artigos direitos e deveres de todos os cidadãos. Ele foi promulgado lá no dia 5 de outubro de 1988, no período pós-ditadura militar, no processo de redemocratização brasileira. E alguns artigos são bem fundamentais. Um deles é o artigo 5º, o gigante artigo 5º, que é importantíssimo ler. E um dos mais bonitos, eu gosto pra caramba, são os direitos sociais. E aí eu vou ler, porque ele é muito bom. Porque ele diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma da Constituição, dessa Constituição. Olha que bonito, olha que incrível isso, é sensacional. Eu adoro esse artigo. Primeiro que ele é muito bonito e primeiro que ele é uma das maiores mentiras que a gente tem, né? Porque legalmente falando, tá muito escrito aí. Tá, né, discriminado aí o que que tem para fazer. Mas na realidade de vocês, como é que tem funcionado o artigo 6º? Quem tem visto o artigo 6º ser cumprido na prática? E aí eu quero comentários, tá bom? Quero que vocês comuniquem comigo, por favor. Senão Bom, eu vou eu na. acho que é muito disso, né, da política brasileira assegurar os nossos direitos no papel. Então, ter tudo descrito, né? Então, tudo que a gente tem direito mesmo. E na prática realmente não existia esse espaço, né? Eu penso o quanto realmente, por exemplo, um exemplo muito claro que eu vejo é da saúde, né? Educação também, mas acho que principalmente a saúde. O quanto a gente tem o direito, né, protegido e tal por lei, só que muitas vezes acontece esse sucateamento quase que proposital para tentar outros trâmites, né? A gente vê muito essa questão da privatização e eu acho que é muito dessa coisa proposital, muita coisa. Então, educação, saúde, né? O quanto é sucateado propositalmente, né? Tira verba e tal, para depois vir e entrar com o privado. Mas realmente no papel é bonito, né? Igual você falou, é bonito, mas é uma mentira também, né? Essa questão da alimentação também, o quanto que a gente vê de lei que aprova não sei quantos agrotóxicos e a gente só comendo lixo, assim, né? Só veneno realmente e é pintado como uma coisa muito boa, né? Ou informação que não chega, né? Porque mesmo que esteja aí tudo assegurado, as leis vão mudando, né? Então, tipo, uma lei que aprova 10 agrotóxicos acontece uma votação assim, meia-noite, 10 da noite, assim, ninguém está sabendo. Então, as coisas vão mudando também muito rápido, de maneira velada.
Então é muito sinistro o quanto isso aí já está distante da nossa realidade, né? Uma pena, uma tristeza. Muito bom. O Sani mandou aqui que se funcionasse não precisaria ficar emendando a Constituição, né? E eu concordo. Mas quem mais quer partilhar? Tem uma coisa que eu acho muito legal do artigo 6º e é uma treta gigantesca ao longo da nossa história enquanto sociedade, que é lazer. A Constituição brasileira garantiu no artigo 6º o lazer. É direito nosso ter lazer. E aí eu pergunto, que tipo de lazer a gente tem? Qual é acesso aos equipamentos culturais que a gente tem? O que que tem dentro do nosso território para a gente fazer? Como é que o transporte é garantido para a gente? Então, o artigo 6º, eu gosto muito dele por isso, que ele é muito bonito, mas ele é meio estranho de ser colocado em prática. Diga, Kito. Eu tava lembrando de uma discussão sobre essa questão do lazer, da pessoa falando da questão de tempo de tela. É, que tipo, as pessoas nessa de reduzir o tempo de tela de 5 horas, essas coisas, mas olhando por um olhar de classe, se a pessoa não tá no celular, qual o lazer que ela realmente tá tendo acesso? Porque, tipo, nem todo mundo pode, sei lá, dar uma caminhada tranquila num parque, assim, sabe? Não é muito acessível para todo mundo, ou às vezes é um espaço, sei lá, violento, ou às vezes você não vai ter outra coisa. Então, até onde não tem um rolê meio de classe também. Tipo, eu vejo muita gente com dinheiro tendo lazer, de indo para teatro, indo para altos eventos assim, enquanto que pessoas de periferia têm a tendência à TV, a coisas mais eletrônicas, que acaba sendo outro tipo de coisa. Isso aí. Emily, pode compartilhar. Eu concordo com o Kito, porque eu também vi um vídeo sobre isso, e o lazer do pobre é o celular, né? Enquanto pessoas privilegiadas têm dinheiro para fazer esporte ou algo do tipo, conhecer lugares novos, museu, a cultura, assim, enriquecer de cultura, como que um pobre, tipo, tem dinheiro para se deslocar, para pagar a entrada? E aí eu acho, tipo, meio hipócrita esse artigo, porque realmente no papel é lindo, mas está longe de ser uma realidade do Brasil. Tipo, ele não é fornecido de forma igualitária como deveria ser para todos os brasileiros, né? Tipo, se realmente fosse colocado em prática, seria perfeito, né? Mas enfim, só isso mesmo. Obrigado. Letícia? Dois comentários assim que eu acho interessante fazer sobre o artigo 6 é que esses direitos, eles até são garantidos, né? Todavia, eles não são interpretados com qualidade, eles não são vistos como algo que beneficia de um todo, né? Por exemplo, nós temos educação e saúde, temos saúde pública, temos educação pública, mas a qualidade às vezes deixa a desejar, né? E aí tem a questão de acesso também, acesso a essas questões mais que é nosso direito de fato, né, que está aí garantido. Nós não temos muitos acessos e as pessoas, por exemplo, a gente está mais próximo aqui da capital, né? A gente está mais próximo aqui, Distrito Federal e tudo mais, Brasília, beleza. Só que tem outros lugares que são mais remotos que não têm acesso a essas coisas, né? Que são garantias básicas da Constituição. E tem a questão de alcance, o alcance que não tem para todo mundo. Então, é uma coisa que é uma Constituição para um país inteiro que nem todo mundo do próprio país usufrui, né? E, além disso, além do mais, pessoas sem condições financeiras também não conseguem usufruir disso na melhor qualidade que existe, né? A gente vê até, por exemplo, teve uma polêmica aí do Faustão, não sei se vocês lembram, que ele precisou de um transplante, o pessoal falou que, porque o pessoal falou assim, pimba, ele é rico, ele vai entrar na fila de transplante e vai ser transplantado rápido. Aí vê o pessoal, porque tem toda uma questão de pessoa que precisa mais, outros que precisam menos, mas todo mundo precisa muito, né? Todo mundo precisa muito. Então, é uma questão realmente de desigualdade social, né? Que esse parâmetro aí. E sobre o lazer, o Kito falou realmente, realmente.
Aqui a gente vê muito essa questão de, por exemplo, capitalizar o prazer do pobre. A gente tem essa mania. Tudo que é hobby do pobre, a gente tem que usar como uma forma de adquirir dinheiro. O pobre não pode ter um lazer de crochê, não pode ter um lazer de pintar cabelo, de fazer uma unha, que tudo tem que virar trabalho, tem que virar fonte de renda. E eu acho isso muito triste, né? Porque a gente não. Eu já pensei em ter vários lazeres e às vezes eu me pego nesse discurso também. Eu falo, olha, se eu aprender a fazer isso, talvez eu consiga fazer isso para vender. Só que, será? Por exemplo, eu gosto de cozinhar, mas se eu sempre for usar o que eu gosto de cozinhar para vender, vai ser um lazer, não vai ser mais, vai ser uma fonte de renda. Então, tem essa questão, né? Tudo do pobre é capitalizado, tudo pobre tem que virar dinheiro. É isso. Eu vou, Sani, só deixar a Joyce falar antes que ela levantou a mão, acho que caiu, não sei se ela quer falar. Depois eu passo pra você. Joyce? Ah, não, deixa. É porque, tipo assim, complementando assim, né? Ah, não, deixa quieto, eu não vou saber explicar, pode deixar ele falar aí. Não, pode ficar à vontade, pode tentar. Esse é o momento. A Não, gente porque, tipo ajuda. assim, falando de educação, alimentação, essas coisas, deixa eu ver, acho que foi ano passado, né, que eu não sei, quando eu estudava ainda, no terceiro ano, bem no comecinho do ano, que acho que, não sei o que aconteceu, porque a alimentação da escola tava horrível, eles estavam dando, tipo assim, pra gente comer, era só arroz com abóbora, e teve uma época também que o arroz estava vindo, sei lá, com gosto de mofo, barato, essas coisas. Aí eles tiram muito da educação também, que teve a greve agora dos professores, né? Tirando. Assim, isso prejudica muito a gente, que somos de Ai! Não, deixa quieto, eu vou começar. Periferia. Pode continuar. Somos de periferia. Calma, deixa eu lembrar. Ah, não, deixa pra outra pessoa falar. Deixa Tá quieto. bom. Mas fique tranquila que a gente constrói junto, tá? Foi bom. Foi uma Tá. reflexão boa. A gente, qualquer coisa, depois termina. Sani, pode falar e depois o Carlos. Então, a gente pensando muito aqui sobre o território no geral, né, do Brasil inteiro, mas eu tenho pensado muito sobre como está sendo pautado o lazer e a educação aqui no Distrito Federal. A saúde também, mas falando sobre esses dois tópicos que afetam bastante a juventude também, que aqui no Distrito Federal, o jeito que eles distribuem a verba para o lazer é muito esquisita, porque, por exemplo, você tem um ano inteiro para você destinar verba para o lazer de uma forma eficiente, só que você prefere deixar um evento de Natal superfaturado, você prefere deixar um ano novo superfaturado, um aniversário de Brasília superfaturado, ao invés de investir em espaços de lazer, em revitalizar a Vila Olímpica, em revitalizar os PECs que a gente tem. E sobre a educação, a gente ainda tem a questão do jeito que hoje em dia, por exemplo, o Simpro, aquela feiura que o Simpro fez, em como o sindicalismo aqui no Distrito Federal ele é baderno. Eu acredito que no Brasil inteiro, né? Mas aqui está muito escancarado isso e as pessoas não estão conseguindo mais reivindicar os seus direitos no Distrito Federal, porque a gente não tem um governo que é aberto para isso. Justamente por esse jeito que eles fazem a gestão de tudo, da verba e etc. Carlos, sua contribuição e aí a gente fecha esse bloco. Gostei. Bom, na verdade, eu queria fazer um comentário bem rapidamente, acho que somando ao comentário também do Caio, se eu não me engano, que ele tinha falado antes, sobre como esses direitos, apesar de estarem descritos na nossa Constituição, eles não são garantidos. Mas, assim, deixar bem claro que ainda assim que não, apesar de não serem garantidos, esse Congresso que está aí, ele faz de tudo para tirar isso do texto, porque tanto descrito na nossa Constituição, tanto descrito na lei, ainda assim o Estado tem um mecanismo para fazer cumprir, nem que sejam mínimos, alguns parâmetros desses direitos sociais que estão garantidos. Então, a gente tem o Piso Nacional da Educação, o Piso Nacional da Saúde, vários programas de alimentação escolar que, né, teoricamente, deveriam garantir uma alimentação saudável para os estudantes de ensino básico e público, mas não estando esses textos, esses direitos discricionários do texto, eles podem fazer com a gente o que quiser. Então, é por isso que vira e mexe, estão atacando
estes direitos constitucionais para tirar isso da Constituição e aí a gente viver num liberalismo de fato, onde cada um está por si e que tenha vencido a teoria hegemônica e neoliberal burguesa, que começou lá no governo FHC e que a gente já está no 5º governo petista e que isso nunca foi enfrentado na prática, de garantir pelo menos um dos direitos sociais que nunca foram erradicados no Brasil. A gente ainda continua tendo problema com a educação, onde o analfabetismo não foi erradicado, problemas graves com saúde, mesmo a gente destinando um valor muito superior a todos os outros países da OCDE para a saúde, alimentação, trabalho, moradia, todos esses pontos aí que as outras pessoas, meus colegas me antecederam, falaram, e eu faço coro às contribuições, e aí eu só queria falar isso mesmo, contrário a esse congresso reacionário que a gente tem. Perfeito. Muito bom. As contribuições me ajudaram porque foram construindo um pouco da ideia que eu queria, que é isso. Tá escrito, mas não é cumprido. Tá escrito, mas não tem qualidade. Tá escrito, mas que bom que tá escrito. E acho que deu para entender um pouco, tanto por quem tá com a câmera ligada, eu vi uns sinais de concordância, ou até uns sinais de. Talvez seja assim, que vocês entendem exatamente onde vocês estão e o papel que vocês precisam desempenhar. Vocês são pessoas que minimamente estão preocupadas com tudo que a gente tem aí a transformar. E aí, eu vou partir para um lugar um pouco mais específico para a gente construir a ideia de educação popular. Porque educação, vocês, enquanto indivíduos, passaram por uma educação que a gente chama de educação formal, que é aquela educação da sala de aula, é passar de ano, é prova, é avaliação, que tem muitas questões em relação a esse tipo de educação. Eu sempre gosto de me apresentar para as pessoas enquanto professor e educador popular, que eu acho que tem uma diferença. Ser professor é seguir os processos que são determinados por essa ideia de educação formal. Ser educador popular é um pouco do que eu quero que vocês entendam até o final dessa aula. Então a escola é um ambiente meio estranho. E eu acho que a coisa mais legal que a escola é que ela se propõe a ser o espaço democrático que ela nunca foi. Então, a escola nunca foi um espaço democrático, principalmente para os estudantes. Eu lembro da minha época de estudante, obviamente, e eu lembro da minha época de professor, que era muito legal, porque datas temáticas e a própria construção do projeto político-pedagógico da escola sempre tem alguém verbalizando que a escola é um espaço democrático, que a escola é um espaço de comunicação e de diálogo. Eu não sei que diálogo, porque escolas que têm grêmio estudantil estão passos, anos-luz à frente, porque já tem uma estrutura jurídica formada. Mas até chegar no espaço do grêmio estudantil demora muito tempo. Então, quando você tenta dialogar com os professores, às vezes não há diálogo, há hierarquia. Às vezes você quer dialogar com a estrutura da escola, né? Os diretores, coordenadores. Não há diálogo, porque vocês são muito novos, vocês não entendem, sabe? O que vocês estão pedindo não funciona. Então, o ambiente escolar, ele cria uma imagem de que a educação foi feita, primeiro, para seguir uma metodologia, uma cartilha, que eu acho que eu posso usar a analogia do Carlos, uma cartilha neoliberal de formação de indivíduos a partir de um conhecimento específico, que vem através de reformas, e aí a gente teve a reforma do ensino médio, vocês devem ter passado por isso, uma reforma que copia modelos estrangeiros e que tenta, de uma forma muito estranha, se adaptar ao Brasil sem entender as nossas especificidades, e a gente vai construindo o ambiente da escola como um ambiente hostil, um ambiente que afasta, um ambiente que simplesmente a gente quer passar por ele. Tem momentos muito bons na escola. Acho que eu vivi experiências muito boas na escola. Mas à medida que eu fui passando e fui entendendo por que eu vivi essas experiências boas, é porque eu era o aluno que todo mundo esperasse que eu fosse. Então eu era o aluno que corria de qualquer tipo de desvio de conduta, porque eu sabia que qualquer desvio de conduta faria com que eu não fosse mais um estudante, sei lá, querido, aclamado. E aí, trocando ideia com amigos meus hoje, que não eram os alunos perfeitos aos olhos dos professores, eu fui aprofundando essa ideia de que a escola é esse ambiente bastante hostil, e que a educação é bastante hostil. E essa educação é uma educação que busca da gente padrão. Então eu quero padronizar quem eu estou construindo. E aí eu trouxe resultados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. É uma avaliação
feita por países da OCDE, né? É uma avaliação estrangeira. E ela busca o quê? Basicamente avaliar 3 itens: matemática, leitura, que, né, não necessariamente é português, porque é uma prova internacional, e ciências. Aí eu pergunto, cadê as ciências humanas nessa parada? Cadê as habilidades interpessoais que são desenvolvidas pelos estudantes? Cadê as habilidades artísticas que são desenvolvidas por muitos de vocês? Eu acho que foi o Caio que falou que vai lançar música nova em breve, então, enfim. Cadê isso? Como é que se mensura isso? Significa, então, que essas pessoas que estão fora desse padrão lógico-matemático são pessoas, ó, descartáveis. O que a gente tem para produzir não significa absolutamente nada. E aí, esse ambiente da escola é muito louco, porque quando eu fui virar professor, né, eu fui para um cursinho popular, eu vou ensinar geografia. Óbvio que eu não queria ensinar aquela ideia de decorar nome de capital, de países, nome de rios, isso eu já entendia que era uma concepção ultrapassada, mas eu ia ensinar geografia. Como eu ia ensinar geografia? Eu tinha leitura que eu tinha feito sobre aquele conteúdo, eu ia montar uma aula e eu ia chegar e explicar para os meus alunos. E aí foi legal porque eu tive na educação popular a pior experiência que eu já pude ter em sala de aula. Eu fui dar aula para os meus alunos num sábado, então já era uma turma ali meio esvaziada, e eu fui pegar para eles ali o penúltimo horário, então próximo de ir embora para comer. Eu entrei na sala, eu não sabia ligar o projetor. E aí eu fiquei julgando muito os meus professores ao longo da vida, e eu me tornei um professor que não sabia ligar o projetor. Aí eu me enrolei com o projetor, a professora de idiomas errou o horário, pegou 30 minutos da minha aula, então eu tive 30 minutos para explicar um conteúdo incrível que era fuso horário, que é um conteúdo hiper chato. E aí tipo, foi horrível, porque os estudantes não olhavam para mim, não me deram atenção. Eu saí da sala o quê? Eu falei, acabou. Minha carreira de educador começou e foi tão rápido quanto essa aula. E aí eu saí de lá muito reflexivo. E aí fui trocar uma ideia com uma galera. E aí, tipo, foi nesse momento que eu fui entender a perspectiva da educação popular, que era, eu, enquanto professor, estava querendo empurrar conteúdo abaixo. Mas isso era o que a escola fazia. Não fazia sentido eu estar num curso em que pessoas que vieram de realidades distintas, que estavam buscando ingressar no ensino superior, que eu mantesse o mesmo padrão. Porque manter o mesmo padrão significava isso, ó, tentar alcançar os níveis de desenvolvimento que o PISA, que é uma avaliação internacional baseado em quantidade, avalia e classifica o Brasil. E foi aí que eu fui entendendo um pouco mais a perspectiva do que tinha que ser feito. E aí, o PISA avalia isso: português, matemática e ciências. Mas ele não avalia que quase 70% das escolas no Brasil não tem biblioteca. Ou seja, boa parte das instituições do Brasil não tem um lugar estruturado para ser uma biblioteca. E leia-se biblioteca: lugar com acervo literário, então livros, e um espaço para a comunidade poder usar. Comunidade a princípio de estudantes, se for a comunidade externa, melhor ainda, mas a princípio de estudantes. São 68% das escolas. Isso de acordo com o censo escolar do ano de 2023. E ainda tem pior, porque se a gente fala de prática de esportes, 63% das escolas no Brasil não tem quadra poliesportiva. Onde é que pratica esporte? Onde é que pratica lazer que o artigo 6º lá preconiza pra gente? Então esse ambiente da escola, ambiente formal, foi me trazendo muitas inquietações, e aí onde eu fui descobrindo a perspectiva de transformação na tal da educação popular. Que ao mesmo tempo em que eu estava no cursinho popular, eu também estava na educação formal. Comecei a trabalhar cedo em escola, eu fui monitor de escola com 19 anos de idade. Então, logo no meu terceiro ou segundo semestre, eu já estava indo lá ganhar meus trocadinhos, e aí eu fui percebendo a diferença. Onde, em determinadas instituições, o aluno era visto enquanto um indivíduo com características que deveriam ser cumpridas à risca dentro de um modelo. E aí, em outro lugar, que era no cursinho popular, eu encontrava indivíduos que queriam falar da rotina deles, que queriam construir o conhecimento a partir da experiência, fazendo muito do que vocês estão fazendo aqui comigo, e eu fico muito feliz que isso está acontecendo, que é falar da realidade de vocês a partir das perguntas que eu faço. Isso é construir um pouco da concepção de educação popular. E aí, a educação popular, ela tem como um teórico muito famoso e conhecidíssimo de todos vocês, o Paulo Freire. Ele é o expoente da educação popular no Brasil, ele teoriza, escreve muito sobre a educação popular, e a gente coloca ele, então, como patrono da educação e como a nossa referência.
Mas entendam a educação popular como algo que vem muito da oralidade. Eu não lembro quem foi que estava lendo o livro do Ailton Krenak. Agora eu não lembro quem foi que comentou. Ah, foi o Caio. Obrigado, Caio. Para quem não sabe, o Ailton Krenak, ele é um indígena e ele escreve livros. Só que os livros dele são escritos a partir de falas dele. Porque a cultura indígena é baseada na oralidade. A oralidade tem um papel fundamental. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre educação popular, e a gente trouxer os teóricos da educação popular, eu vou estar falando de pessoas que escreveram sobre educação popular, mas não significam que foram elas as únicas pessoas a construírem a concepção de educação popular. A gente vai trazer alguns aspectos do que é educação popular e vocês vão perceber que às vezes vocês, dentro das suas comunidades, comunidades religiosas, comunidades da escola, comunidades da rua, já constroem essa relação de popular, de educação popular. Diga, Sani. Eu faço serviço social, né? E lá sempre pautam muito sobre como tratar as pessoas, né? E aí eu estava conversando com a Mara, que é uma coordenadora do nosso projeto Pega a Visão, e eu fiquei assim, Mara, estão ensinando uma coisa nada a ver pra gente, tipo, não funciona, não é assim. A gente tem sempre que adaptar para as realidades que são diversas, então aquilo ali nunca está fechado. Sempre tem que ter uma coisa ali que a teoria nunca vai falar. E normalmente ela também não fala. Mas é sobre. Só esse comentário. Não, obrigado. Mas é muito isso. A teoria ela serve para ser referência, mas ela nem sempre se torna a realidade que a gente precisa. Então, para o Paulo Freire, a perspectiva de educação popular, ela busca transformar o indivíduo a partir da sua realidade. Então, eu quero não transferir o conhecimento, não é pegar o que está na minha cabeça e passar para a cabeça de vocês. Eu quero, a partir da realidade de vocês, entender o que faz sentido para vocês e, a partir disso, construir conhecimento. Então, é muito numa relação de proximidade. Para o Paulo Freire, para os teóricos da educação popular, educar é um ato que pressupõe proximidade, conhecimento, que pressupõe que eu entenda o outro numa dualidade, de tipo, olha, eu estou te trazendo o que eu tenho como conhecimento, mas ao mesmo tempo eu espero que você também retribua esse conhecimento. Esse é um conceito que muitas vezes é utilizado de uma forma meio perigosa, que é muito de tipo, ah, então toda vez eu vou ter que buscar esse princípio de que eu vou construir conhecimento e tal. E aí, se esse conhecimento está sempre sendo construído, então não significa que existe um conhecimento verdadeiro, fixo, enfim. Paulo Freire fala muito sobre essa horizontalidade, mas é importante destacar que o conhecimento científico ele foi adquirido ao longo do tempo. Então pode ser assim que, sei lá, eu junto com a Joyce, eu consiga passar algo que eu sei e ela também passe algo que ela sabe da realidade dela e a gente está nessa relação de horizontalidade. Mas a minha bagagem, enquanto pesquisador, professor, ela é uma bagagem significativa para esse contexto e que precisa também ser validado, para que a gente não perca o desenvolvimento do conhecimento científico. Então, diálogo é muito importante na construção da educação popular e o afeto é muito importante na construção da educação popular. Não o afeto no sentido de um relacionamento, mas o afeto no sentido de respeito, de proximidade. Isso é muito importante. Eu não lembro agora quem estava lendo Tudo sobre Amor, da Bell Hooks, que Érica, obrigado, Érica, que é um livro muito bom para dialogar sobre afeto, sabe? E a Bell Hooks conheceu o Paulo Freire, teve uma proximidade com ele e cita ele em várias das suas obras, e esse é um livro legal que fala sobre afeto. Então, construir a educação popular é sair um pouco dessa lógica que a gente tem da escola, da sala de aula, uma lógica em que você está sentado, obedecendo regras muito específicas e que todo mundo quer te encaixar dentro de uma caixa que funciona ali na perspectiva de ciências da natureza, matemática e português, e esquece a multiplicidade de indivíduos que tem a partir daquilo. Então, transformar a educação a partir da perspectiva da educação popular parte desse princípio. Então, a gente tem o Paulo Freire, teórico, que é o mais famoso de todo, que ele vai trazer essa ideia de movimentar-se enquanto indivíduo político na construção das suas relações, na construção do seu contexto, sempre olhando o indivíduo como um indivíduo que tem muito a oferecer, não só a receber. Diga, Caio.
Eu queria só fazer um comentário, né, sobre. Ixi, o cachorro aqui do lado tá doido. Mas sobre essa questão de como. Não, daqui a pouco eu falo. Não, tá tranquilo, por favor, contribua. Dá para ouvir? Tá atrapalhando, não? Não, tá de boa. Sobre como o espaço, né, realmente, além do mediador, né, que faz essa diferença, como o espaço também propõe muito essa mudança, porque, por exemplo, eu trabalho há muito tempo em projeto social, né, com criança e adolescente. E é muito interessante de ver que, como projeto social, ele normalmente ele tem uma perspectiva de ser um lugar mais acolhedor, né, um lugar mais livre, né. Então, mesmo que tenha atividades a ser cumpridas, pelo menos todos que eu trabalhei, né, mas assim tem mais essa prioridade do afeto, né, da conexão com a criança. Então, como a gente vê muitas vezes aquele aluno que é muito disperso, assim, muitas coisas que a gente tem que chamar atenção e que a gente escuta dos pais, né? Poxa, na escola ele é assim, os professores falam isso dele. Muitas vezes esse aluno é o mais criativo, é o aluno que tem uma habilidade artística muito grande, é um aluno que se destaca muito em esporte, né? Então, o projeto social eu vejo que tem muito de conseguir acessar essas multiplicidades, assim, de cada criança e adolescente, né? Então, às vezes, por exemplo, teve um projeto que eu trabalhei, que era de um curta-metragem, né? Os meninos ali entre 9 a 12 anos, mais ou menos. Então a gente dividiu os papéis, aí tinha os atores, tinha quem ficava na câmera. E aí eu lembro de uma aluna assim que era bem mais calada, né, na dela, mas como ela ficou como diretora, roteirista e diretora do curta, ela foi muito bem, sabe? Conseguia se comunicar com o restante do grupo, assim. E isso ajudou muito na integração do grupo também na época. Então é muito interessante ver isso. Os projetos sociais eu acho que dá uma explícita um pouco essa questão. Sim. É muito legal você comentar isso, porque, por exemplo, para o sexto ano, eu não sei se vocês lembram de vocês no sexto ano, mas vocês são pessoas inquietas no sexto ano. E é muito interessante porque tem professores da escola formal, da educação formal, que querem tratar estudantes do sexto ano como estudantes do nono ano. Querem que eles sentem, que eles copiem quadro rapidamente. E são crianças, elas querem o movimento. Eu adorava dar aula do sexto ano porque, primeiro, dá para propor muitas coisas e os estudantes aceitam. Então, às vezes, a gente dançava nas aulas de climatologia, por exemplo. Tem uma música do Jalu que se chama Chuva, que ele vai falar sobre a concepção da chuva, né? Então ele vai falar: ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão derreter. Em vez de eu explicar isso para o estudante, eu pegava os meninos do sexto ano, que eu sei que eles não aguentavam ficar sentados, colocava eles em pé e colocava a música e falei: agora a gente vai dançar esta música. E partia do conhecimento a partir dessa perspectiva, dentro dessa realidade. É muito melhor do que eu tento explicar para o estudante o que que é a nuvem, evaporação, sei lá. Cria-se uma relação de proximidade. Eu crio uma relação de diálogo com o meu estudante. Então isso é muito importante para a educação popular. Eu preciso saber dialogar com aquelas pessoas. Eu preciso criar o desenvolvimento crítico nesses indivíduos. Então eu preciso fazer com que eles entendam a realidade deles e a partir da realidade deles questionem aquilo que está em volta. Quando eu dava aula em cursinho popular, e aí, sei lá, você tem X aulas por semestre. E aí eu sempre montava o planejamento. Fechava assim o planejamento, 25 aulas, vai ser nessa cadência lógica e não sei o quê, e tudo preparado. Aí quando eu fui dar aula, os alunos começavam a me trazer perguntas que não estavam preparados para aquela aula. Eles tinham curiosidade sobre outros temas que não eram os temas que eu tinha pensado para aquela aula. No início eu achava isso muito confuso, porque eu não tinha habilidade da sala de aula, não tinha muito essa noção do que fazer. E depois que eu fui entendendo que era sensacional, porque à medida que o estudante traz algo que ele tem interesse, é um ponto crucial de me aproximar dele, principalmente na geografia. Assim, eu espero de coração que todo mundo que está aqui ame geografia, que tenha adorado geografia na escola, sabe? Que tirasse só notão em geografia. Mas, de modo geral, não é uma disciplina que as pessoas gostam muito. Então, não criar resistência é um fator crucial. Então, eu comecei a organizar o meu planejamento a partir da primeira aula dos meus estudantes. Então, às vezes, sei lá, tinha treta de Israel e Palestina acontecendo naquele semestre. Ia ser uma das primeiras aulas, não precisava ser uma das últimas aulas. Aconteceu terremoto em algum outro lugar. A partir do terremoto, poderia ser a conversa. Sei lá, teve enchente em alguma região administrativa. Legal, a gente vai falar sobre acesso à cidade e vai falar sobre
questões ambientais, mudanças climáticas. Então eu fui criando aí, a partir disso, do diálogo, a ideia de que o seu conhecimento, que vem da sua realidade, é importantíssimo para construir o conhecimento científico, o conhecimento que vai ser comprado numa disciplina. Então, além do diálogo, da ideia de conscientização, ou seja, de transformar o indivíduo através da perspectiva crítica, a gente tem a ideia da democracia. E é por isso que eu retomo o que eu falei sobre a escola. A escola não é um espaço democrático. Ambientes que constroem a educação popular tendem a ser democrático. Tendem a ser democrático na construção do projeto, tendem a ser democrático na perspectiva de escolhas para onde iremos, porque construir a educação popular nunca é individualmente, é sempre coletivamente. Você sempre está construindo com indivíduos que pensam de alguma forma como você ou que estão dispostos a construir algo como você. O Carlos colocou aqui que o professor dele, por exemplo, começava a aula mostrando alguma notícia do G1. Isso é sensacional. Exige uma habilidade muito grande de saber, né, das coisas, então nem todos os professores se sentem confortáveis, mas é muito bom, porque você começa da premissa da atualidade. E aí você vai trazer para essa conversa o contexto, que é outro fator essencial para a educação popular. Eu vou trazer contextualização. Não adianta nada eu querer explicar sobre um fenômeno atmosférico que acontece do outro lado do mundo se eu não tenho uma proximidade do que está aqui. Então, com certeza, nos momentos que vocês tiveram exemplos que faziam parte da realidade de vocês, foi aí que vocês tiveram a perspectiva de querer aprender sobre aquilo. Então, muitas vezes, quando o professor, sei lá, de matemática traz um problema que é um problema real e próximo da realidade de vocês, é o momento que as coisas funcionam. E isso vem um pouco da perspectiva da educação popular, da perspectiva de construir o conhecimento a partir do indivíduo, a partir do contexto. A Joyce colocou que a professora dela falava de roupa e a gente e mandava a gente copiar prova. Tudo bem, talvez não seja um exemplo de educação popular nesse caso, mas é um exemplo do que não fazer, ou um exemplo do que a gente tem enquanto pessoas na escola. Antes de continuar, vou abrir esse momento para fala. Alguém quer contribuir? Depois que eu já trouxe bastante coisa agora, eu falei bastante. Alguém quer contribuir com algo? Ou pelo chat? Pela voz? Sobre, eu nem levantei a mão, mas Por sobre favor, essa Letícia. questão de trazer algo pertencente à nossa realidade para ensinar, né? Eu tive uma professora no Bosque, acho que todo mundo conhece que é a Escola do Bosque, e ela marcou minha vida assim de uma forma que hoje em dia eu faço letras e eu penso nela quando eu faço isso, porque ela era professora de português e ela sentou com a gente no primeiro dia de aula e falou: Olha, eu vou ensinar algo que vocês não gostam, mas eu vou ensinar algo que vocês gostam também. E aí ela deu Don Quixote para a gente ler, e a gente lia Don Quixote em todas as aulas, né? Um pedaço, a gente não lia em casa, a gente lia na aula. Foi o primeiro livro que eu li por causa... Primeiro livro, não. Acho que o terceiro livro que eu li por causa dela, né? E aí foi interessante porque ela sentou agora e falou, agora vamos ver o que vocês gostam, o que que é da realidade de vocês. Então, cada um trazia uma música, um poema, uma sugestão de filme, né? Para poder a gente ver em sala e ler juntos e tudo mais, e dentro da nossa realidade. Tanto que vários filmes, várias séries que ela passou na sala, que a gente conseguia fazer atividade de português baseado nos filmes, era filmes, tipo, Cidade de Deus, a gente assistiu Cidade de Deus em sala, porque era uma coisa que remetia muito à minha época, né? Na minha época tinha socioeducativos na minha sala e tudo mais, então foi bem interessante. E a gente assistiu outros filmes também de investigação criminal, essas coisas, porque tá muito inserido na nossa realidade, né? Essa questão policial, essa questão meio, sabe, pesada, assim, desse conflito entre favelas, entre bairros e tudo mais, tudo aqui é conflitude. E aí ela trazia esses temas e a gente conseguia extrair o conhecimento técnico daquele tema e, ao mesmo tempo, estar conectado com a nossa realidade. A aula nunca ficava entediante. A aula dela era aquele sistema de carteira, nenhuma era virada para ela, né? Era aquele sistema de carteira circular assim. Então, era um diálogo, basicamente, não existia esse negócio de ela manda na sala, era um diálogo que todo mundo tinha a contribuir, e eu acho que foi, assim, para mim, uma virada de chave imensa, porque ninguém tinha aquele modelo de ensinar, que nem ela, né, ali na escola. Então, todo mundo ficava, a aula da professora, vou até falar o nome dela, da professora Kedma, todo mundo quer assistir a aula da professora Kedma, porque era muito legal.
Olha aí, ela iniciou o processo de transformar o espaço da sala de aula dentro de um espaço restrito e não democrático no espaço de educação popular, porque ela construiu coletivamente com vocês. Ela partiu da premissa de que vocês sabiam algo que poderia contribuir com ela. Isso é sensacional. Felipe, diga lá. Gente, falar sobre educação popular para mim, se deixar, eu fico aqui por horas, mas eu não vou falar muito não, porque acho que alguns aqui já sabem, né? Já conheço o Vini, inclusive, por conta do cursinho do coletivo, né? O ECOA, que eu participo. E assim, é muito louco para mim quando eu falo de educação popular, porque foi uma coisa que mudou minha visão assim de mundo, de modo geral. No começo do ensino médio, eu tipo aceitava tudo, pensava assim, não, é isso aqui e acabou. E quando eu entrei no coletivo, né, eu comecei a enxergar as coisas de outra forma, comecei a entender o que que o sistema queria fazer comigo. E também eu queria compartilhar, igual a Letícia compartilhou, que eu também tive felizmente, professores que marcaram muito minha vida. Eu tinha uma professora de filosofia que eu particularmente achava aulas de filosofia entediante demais. E ela era uma professora que ela entendia a gente, ela vinha trazendo também essas referências, ela trazia jogos assim para a gente fazer, ver realmente o conteúdo de forma diferente do que o sistema oferece para a gente, como também já passei por muitas coisas, principalmente na área de exatas, como já falaram aqui, dos professores que tratam a gente assim como se fosse um depósito mesmo de conteúdo. Então, assim, a educação popular para mim é algo bem nítido, bem claro, porque eu vivi muito bem sem ela e com ela, assim, eu sei muito bem a experiência dos dois e a importância, assim, que é para mim, na minha jornada, mudou minha visão totalmente de mundo. Se eu me posiciono hoje politicamente, na educação, em qualquer área, assim, da minha vida, é graças à educação popular, gente. Ai, brigadão, Felipe, pela partilha. Inclusive, em breve volto para Coa, tá? Segundo semestre já vou agendar as aulas. Sani, diga aí. Cara, eu também sou muito suspeito para falar de educação popular. Ultimamente eu tenho apresentado muito em cursinhos populares também. Recentemente fui em pedagogia, mas enfim, eu também queria compartilhar uma história assim com a Letícia, assim como o Felipe. É, que eu tinha uma professora, o nome dela era Ranara. Ela era uma pessoa bem mais nova, assim, estava numa fase bem complicada do Chicão. E ela foi uma pessoa assim que mudou minha perspectiva mesmo de vida. Ela tinha aulas muito inclusivas assim. Ela era uma mulher preta, se comunicava com as pessoas pretas que normalmente estavam muito dispersas nas aulas, principalmente sociologia, que é um assunto assim, uó, para muita gente. Para mim não, sempre amei, mas sei que tem gente que não gosta. E ela chegou a fazer um evento chamado Bailão, onde ela integrou as pessoas, fez oficina de Vogue, fez oficina de grafite, e ela mudou por um ano, assim, o tempo que ela ficou na escola. Ela me salvou até de uma reprovação, ela conseguiu me animar para voltar para a escola. Então, ela era uma pessoa muito massa, e até hoje, quando eu encontro com ela, a gente tem uma troca muito da hora. Então, é isso. Muito bom. São esses professores que geralmente marcam a gente, né? Geralmente que é quem de alguma forma mexe com a gente. E é muito bom porque educação popular, a gente parte dessa premissa que é a mais fácil, que é a premissa dos conhecimentos formais, mas educar de forma popular, ela vem de outros conhecimentos. De conhecimentos da ancestralidade da culinária, dos rituais religiosos, tudo aquilo que parte da premissa de comunidade, tem um pouco dessa relação de educação popular. Então, os ensinamentos que a gente guarda, que vêm dessa relação, às vezes, de avós, de conhecimento da família, que vem ali da oralidade, também fazem parte da educação popular. E por isso que eu comentei que o Paulo Freire, ele é a referência teórica porque ele escreveu. Mas a gente tem muitas outras referências que são referências que são construídas dentro da nossa família ou dentro da nossa comunidade. E aí eu trouxe outra teórica que eu gosto muito, que é a Bell Hooks. E aí um trecho de um livro dela que é o Ensinando a Transgredir, que é muito bom. Inclusive no início desse livro ela comenta um pouco da relação teórica do Paulo Freire, da relação que ela, né, de conhecer o Paulo Freire ali, de serem contemporâneos. E ela fala como ensinar é essa prática da liberdade. Qualquer um pode aprender algo, mas que é importante que essas pessoas entendam esse potencial de transformação que eles estão dispostos a fazer. A Bell Hooks vai comentar muito no Ensinando a Transgredir, um pouco também sobre a diferença entre o feminismo branco e o feminismo negro.
sobre como mulheres brancas conseguiram lutar pelos seus direitos enquanto mulheres negras cuidavam da casa, da família. Então ela vai trazer um pouco dessa relação que diferencia não é exigências, as perspectivas, as solicitações, enfim, as demandas que esses dois grupos de mulheres têm, são grupos distintos. E ela vai trazer isso muito nessa perspectiva da educação e muito novamente também na perspectiva do afeto. Por isso que aquele livro lá, o Ensinando, o Tudo sobre o Amor, também é um livro muito bom dela. E aí tem outro teórico, e esse é um teórico nacional também, que é o Nego Bispo, que também vai falar de educação popular. E aí ele vai trazer para a gente a ideia de que educação é emancipação, é transformação no indivíduo não só de, eu saio do meu indivíduo do ponto A para o ponto B, mas é fazer com que esse indivíduo entenda o seu papel dentro da coletividade dele e que transforme o espaço em que ele está. Eu acho que muitos de vocês que estão aqui já pegaram essa ideia, de que vocês são indivíduos que estão buscando essa emancipação e essa transformação. Vocês estão dispostos a ficar aqui durante vários dias, presencialmente, virtualmente, escutando pessoas, buscando aprimorar os seus conhecimentos, com o objetivo de emancipar, de sair do estágio que vocês estão para outro patamar em busca de transformação. Então, o Nego Bispo também é esse cara que vai teorizar muito e que vai trazer muito a perspectiva da educação popular. E a perspectiva dele é legal porque é muito na perspectiva popular mesmo, sabe? De fora de estruturas, dentro de comunidades, dentro de coletivos. Então, isso é muito importante para a gente construir o conceito de educação popular. E aí, para a gente encaminhar para o final, eu vou trazer um pouco de geografia, porque eu fiquei pensando, beleza, vamos falar de educação popular, legal. Acho que é isso, entendemos o conceito, entendemos teóricos. Mas a gente vai falar de geografia, porque se tem algo que tem tanta relação com a educação popular, é a geografia. E nem é porque eu sou professor de geografia e sou apaixonado pela minha área. É só porque, vocês vão entender, faz muito sentido. E aí eu trouxe 3 categorias de estudo da geografia. E aí tem um geógrafo brasileiro famoso, incrível, que é o Milton Santos. Não sei se já ouviram falar de Milton Santos. Se nunca ouviram falar de Milton Santos, escutem a palavra de Milton Santos, porque o cara é muito bom. E eu não sei se vocês perceberam, tentei trazer majoritariamente teóricos negros, tá bom? Tirando Paulo Freire, que é uma pessoa importante, trouxe outros que são necessários para a construção do nosso conhecimento. Não que não tenha outros teóricos, tá? É só porque eu acho que é importante a gente reforçar isso, principalmente na perspectiva de fortalecer esses teóricos. Milton Santos é um cara que revolucionou a geografia brasileira. Ele ganha o equivalente ao Oscar, Oscar não, ao Nobel da geografia, né? Então ele ganha o prêmio máximo assim da geografia brasileira pelas análises que ele fazia. E é muito legal porque o Milton Santos, ele não é geógrafo de formação. Ele se tornou geógrafo através do mestrado e do doutorado. Ele fez direito, ele era bacharel em direito. O que também é muito interessante, uma curiosidade aleatória, quando você é de uma profissão, você é de uma profissão quando você gradua naquela profissão. Quando você faz uma pós, mestrado, doutorado, enfim, você passa a ser, sei lá, um arquiteto com mestrado, especialização em, sei lá, engenharia civil. Chutei. Na geografia, não. Se você faz mestrado ou doutorado em geografia, você ganha o título de geógrafo, graças à Lei 6.664, que foi muito na perspectiva de incluir Milton Santos enquanto geógrafo. Então, Milton Santos se torna geógrafo quando ele faz o mestrado e o doutorado. Então, hoje, se você fizer um mestrado ou um doutorado na geografia, você se torna geógrafo. É uma característica específica aí da nossa ciência. E aí tem 3 conceitos que são importantíssimos para geografia e para educação popular. O primeiro deles é o conceito de espaço. Talvez o conceito mais abstrato que se tenha dentro da geografia e o que gere mais questionamentos, mais inquietações, porque o espaço pode ser tudo. Só que ao mesmo tempo, por ser tudo, é perigoso, porque aí ao mesmo tempo você não define nada. Então, na perspectiva do Milton Santos, que é o teórico que eu trago, ele vai dizer que o espaço é o palco das relações humanas. Então, é a convergência entre os seres humanos e o ambiente. Então, esse é o espaço. A diferenciação e o conceito que o Milton traz para a gente, ele é importante por quê? Porque se você fala só das relações humanas, você está indo muito para a sociologia. Se você fala só das relações ambientais, você pode estar focando muito na biologia, na geologia. A geografia, por essência, ela sempre correlacionou
causa, efeito, enfim, o impacto do ser humano dentro do meio ambiente. Então, imaginando o espaço, que o espaço é tudo aquilo que tem relação com os seres humanos, o espaço é o ambiente que nós estamos inseridos. Essa é a categoria básica da geografia. Tem outras duas categorias que são muito boas. É a categoria de lugar e a de território. A de lugar é uma categoria que eu acho muito poética, porque para ser lugar precisa ter uma relação de afeto ou aversão. Então, por exemplo, alguém aqui de vocês tem algum espaço geográfico que você se sente muito bem? Pode ser um espaço físico, pode ser uma cidade, pode ser, sei lá, algum lugar que você se sente muito bem. O Haas colocou a casa dele, clássica, que é aquela história de, não é casa, é nosso lar. Então, muito bom. Que mais? Eu não sei se o Sunny tá com a mão levantada ou se é da vez passada. Da vez passada. Ok. Alguém mais para partilhar um lugar que se sente muito bem? Space Club do Paranoá. Achei bem específico, mas muito bom. Tem um lugar que eu acho que essa última viagem que eu fiz para lá me transformou num lugar, que é a Chapada. Chapada dos Veadeiros se tornou para mim, nesse último ciclo que eu fui lá, num lugar. Demorei muito para ir, e hoje, para mim, faz muito sentido estar todo ano lá. Todo ano eu economizo, tipo, um dinheirinho para poder estar lá, porque fez parte da minha história, tem feito parte da história do meu relacionamento com meu noivo. Então, tipo, é muito legal a Chapada. Então, a Chapada se tornou um lugar para mim. Ente- Obrigado, Haas. A Letícia disse o Calete, da UNB. Então, é legal, o Parque da Cidade. Eu concordo com o Haas sobre isso, né? Que só tem pessoas brancas, inclusive. Foi uma coisa que eu comecei a observar, mas é isso. O Pablo disse o terreiro, Rompe Mato. A Joyce disse que o lugar para ela é o mundinho dos doramas. Então, o lugar é um momento de afeto. Mas o lugar também pode ser um momento de dor, de aversão, de medo, de raiva. Esse talvez vocês não precisam compartilhar, porque talvez envolva sentimentos que vocês não gostam. Ó, a Ana Letícia comentou que o Ecoa é o lugar dela. Muito bom. Inclusive, conheçam o Ecoa. Para vocês que são de São Sebastião, conheçam a Uniafro lá no Chicão, tá bom? Cursinhos populares maravilhosos sempre. É, Obrigado, Ana, porque eu ia comentar a mesma coisa. O meu lugar de aversão e medo é a rodoviária do Plano Piloto. Aquele lugar ali, meus amigos, não há obra que se faça, não há privatização que aconteça que não me tire a tensão de passar por aquele lugar. Principalmente à noite, quando eu voltava da UNB. Gente, era desesperador. Aí, ó, o pessoal, todo mundo concordando comigo, obrigado. Energia ruim, o Luiz colocou. Gente, aquele lugar é muito tenso, eu fico meio apavorado com a rodoviária. E ó que nunca aconteceu nada de absurdo, mas eu sinto uma tensão assim, ó. Caraca, desesperador. Alguém quer compartilhar um lugar que não se sente bem, ou que, sei lá, tem aversão? Dentro do metrô DF, da metrô explodir. Já que você falou de transporte. E o pior é que tem histórico, né? O metrô DF tem histórico de explosões, então não é um medo aleatório. Ó, a Joyce comentou que o Chicarimbó, Chicarimbó é o lugar dela. Caio Augusto gosta de lá? Eu suponho que é a rodoviária. Eu vou me Caio, se defender. Eu vou explique. me defender aí. Ó, Por favor. é porque, ó, desde pequeno, eu, né, obviamente, ando muito de ônibus e tal, sou, né, morava muito longe. E aí minha mãe trabalhava ali perto, que era no Agarrã, né? Então, assim, a rodoviária virou um lugar, assim, mesmo sendo caótico, muito de passagem, assim, então se tornou natural para mim. E aí tem umas coisas lá que eu acho interessantes, né? Tipo, eu não sei, acho que é um lugar muito, assim, tá, deixa eu criar minha defesa. Ó, é perto, muito perto do centro do país. E ali tem todas as realidades mais diversas. Então, infelizmente, tem gente com muita vulnerabilidade. E aí tem muita gente transitando, indo para vários lugares, vindo de vários lugares.
E aí isso para mim é muito curioso. Assim, sei que não é um lugar perfeito, mas eu não acho lá tão tenso. Acho que eu acabei acostumando com o caos de lá. Muito bom. Na geografia, a gente chama esse sentimento de aversão de topofobia, quando você tem medo de um lugar. E de proximidade, a gente chama de topofilia, que é quando você tem aproximação. E aí, o exemplo do Caio é bom, porque é isso. Um lugar pode representar sentimentos distintos para as pessoas. Então, pode ser sentimento de proximidade, porque tem uma relação histórica com ele, ou pode ser um sentimento de aversão. Então você tem aí essa multiplicidade dentro desse lugar. Mas o lugar sempre tem a ver com o sentimento, positivo ou negativo. O pessoal comentou do setor comercial sul, depois das 18. Ué, a Joyce tem medo da Rua do Chicão, Mata do Bosque, entendeu? E aí, o pessoal comentando sobre Ceilândia também, hospital. E a Júlia disse: Eu amo hospitais. Júlia, que é a área da saúde? Eu não sei se faz sentido. Aí o Konik. Polícia perto eu também não me sinto muito seguro, não. Eu acho perigoso, inclusive, às vezes, mas ok. É, Carnaval do Museu da República. Mas aí é sentimento bom ou sentimento ruim? Sentimento desesperador. Ok, ok. Sani, estão falando mal de você nos comentários, falando que você não gosta de São Sebastião. Achei perigoso. Eu Primeira achei. aula. Mas em minha defesa, eu estou aprendendo a gostar. Estou melhorando. Que bom. Mas eu entrei Muito muito bom. hate. Eu tenho gostado, eu tenho gostado. Eu tenho ido muitas vezes, principalmente que a família do meu noivo é daí, ele morou a vida toda aí. Ele estudou no Chicão, inclusive, então é bem legal vivenciar isso. E eu morei em Águas Claras, né? É uma parte da minha história que infelizmente não se apaga, mas eu morei em Águas Claras. Então, São Sebastião tem um rolê mais de comunidade, um rolê mais de cidade que aproxima. Mas o lugar, ele é importante porque a educação popular ela precisa acontecer num lugar que represente um sentimento positivo. As pessoas precisam se conectar com aquele espaço, porque senão a gente tem muita resistência e a educação popular não se constrói ali. E o último elemento da educação popular, que esse sim é fundamental para vocês, é território. E território, no conceito da geografia, lá do geógrafo Hasbahert, eu nunca sei pronunciar o nome dele, do geógrafo alemão Hafestad, território é poder. O território, ele se delimita quando há poder. O território brasileiro, ele existe porque existe o poder do Brasil sobre o território. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre milícias, o território da favela se torna um território porque tem uma estrutura de poder que comanda aquilo. Então, uma escola é um território porque tem uma liderança, né, o diretor, que exerce o poder sobre ele. Então, o território é fundamental para o desenvolvimento da educação popular porque é onde a gente vai fazer o tensionamento das relações de poder. É dentro do território que a gente vai construir a concepção de comunidade, do que a gente está enfrentando, o que a gente vai construir. Então, o território é fundamental para o desenvolvimento do que vocês estão fazendo. Eu sei porque eu acompanhei o Instagram de vocês, né, das atividades, e eu vi que vocês trabalharam com mapas, né? Mapa é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do território. Conhecer a região que você está, entender quais são os problemas da sua região é fundamental. Então, acho que essas três categorias, elas constroem, ajudam a construir o conceito de educação. Vou trazer para vocês alguns exemplos de educação popular, mas como vocês são incríveis, vocês foram trazendo exemplos que vocês já têm, de cursinhos populares, exemplos de professores. O movimento dos trabalhadores sem terra é um movimento que constrói a educação popular na perspectiva da educação campesinata, da educação do campo. Você tem educação popular sendo construída dentro das universidades, com o movimento estudantil, nos processos de formações políticas. Então, você tem educação popular sendo construído em vários aspectos. Eu trouxe aqui para vocês, só a título de conhecimento, um mapa do Distrito Federal para mostrar para vocês algumas coisas legais, que são os cursinhos populares que tem no Distrito Federal.
Eu não sei se todos já estão na universidade, se alguém conhece que quer ingressar na universidade, mas eu vou fazer uma propaganda aqui sobre cursinhos populares. Então a gente tem espalhado pelo Distrito Federal alguns cursinhos populares, como por exemplo, em Sobradinho tem o Pedagoginga, que é um cursinho que promove cultura. A gente tem em Planaltino o Gabinete Cidadão. A gente tem aqui no Paranoá nosso queridíssimo ECOA. Tem em São Sebastião a Uniafro. Gaut Vestibular Cidadão lá no Plano Piloto. A gente tem o Confluências na Ceilândia, em Santa Maria. O Jovem Dispersão na Ceilândia. Tem o Utopia, que fica na cidade ocidental. E a gente tem dois que funcionam de forma virtual, que é do Cafro e o Matrix. São todos cursinhos populares. Depois, qualquer coisa, acessem as redes, posso mandar, a gente pode trocar. Mas participem do movimento de educação popular dentro dos cursinhos. O movimento de educação popular vai além disso. Mas é muito legal porque foi um desses cursinhos, o Vestibular Cidadão, que tem mais de 20 anos, que transformou a minha visão enquanto educador e que transformou a minha visão enquanto pessoa. Eu entrei no Vestibular Cidadão em 2016 achando que eu ia ensinar alguém a fazer algo. E eu saí de lá realizado, entendendo que aquilo era o que me mostrou o que eu tinha como indivíduo. Então, tanto indivíduo no trabalho quanto na minha militância de vida. Então, educação popular é sensacional. Emily, você levantou a mão, por favor. Não, era só para falar que tem um pré-Loyola também, lá na. Ai, meu Deus, Asa Norte. Que ele começou esse ano e, enfim, ele é novo e é super legal também. Obrigado, obrigado. Inclusive, eu esqueci mesmo de falar desse. Tem um outro chamado Paulo Freire, que eu não sei exatamente onde é, só sei que existe. Tem o Educação em Planaltina, na Universidade da UNB de Planaltina, então tem vários projetos. Juliana falou do Gaut, Gaut famosíssimo. E o Kito falou sobre o céu, que ele falou sobre. Ah, o Revivendo Êxodos, famosíssimo. Eu conheço o Rafa, Rafael Nascimento, acho que participou do Revivendo Meu Êxodos. sonho ir pra Cavalcante uma semana andando. Andando. A gente foi só. O último evento que teve foi pra Perinópolis, mas foi de ônibus. Eu Revivendo Êxodos é muito legal. Eu pude escrever para a revista Revivendo Êxodos uma vez e foi, cara, uma experiência muito louca. Porque é isso, eu fui chamado para escrever na revista de educação popular. Mas acho que é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre o conceito, sobre a aplicabilidade? Vocês têm algum questionamento? Esse é o momento. Pode falar, Sani. Desculpa. Cara, super genuíno. Eu tô me sentindo besta de estar pensando isso. Mas existe diferença entre educador social e educador popular? Boa, boa. Vou trazer minha concepção do que eu entendo desses dois conceitos. Pode ser divergência. Mas quando a gente está falando de educador popular, a gente está falando de todo um movimento construído nessa perspectiva da coletividade, que traz todos esses conceitos de estar inserido no território, busca o diálogo na horizontalidade, na premissa que o indivíduo tem a aprender tanto quanto tem a ensinar e na busca para o desenvolvimento crítico. Esse é o educador popular. O educador social foi uma categoria criada na perspectiva de atender um interesse ali de, tipo, no caso do Distrito Federal, é, dentro das escolas. E aí se busca o educador social na perspectiva de que ele não vai educar formalmente, mas ele vai ajudar no processo de construção da educação daquele indivíduo. E aí se busca esse conceito que é utilizado de várias formas para se atribuir a isso. Algo que não está dentro da estrutura formal da escola, mas que contribui para a formação daquele estudante. Particularmente, e aí não é uma definição, é uma opinião minha, é um conceito que foi colocado justamente para não ter que pagar o direito necessário para essas pessoas. Porque o papel do educador social é o papel das atividades, né? Eu não sei qual o nome específico, mas é uma categoria de servidor que é o de atividades. E que envolve recursos, custos. O educador social, ele é voluntário, ele ganha uma ajuda de custos. Então isso é outra problemática que não necessariamente é o conceito, mas é uma opinião que eu acho importante. Diga, Kito. Também tem, não sei, em outros estados, né? Mas aqui no DF também jogou muito a questão de educação para PCDs.
em cima desse rolê do educador social por decreto e tipo, a gente precisa de professores especializados e pessoas especializadas de todas as áreas para educação inclusiva e não com todo respeito, porque eu também já fui e sou não um girino que acabou de sair do ensino médio e que conseguiu a vaga, sabe? Tipo, são experiências muito legais, tipo, se tivesse o rolê do apoio, de ser um rolê de apoio, de não ter a responsabilidade, mas eu mesmo tive colegas que estudavam, que fizeram o terceirão, entraram na faculdade, entraram como no mesmo, na mesma escola como voluntário educador social, acho que é o nome certo todo, e estavam, tipo, no apoio de crianças autistas e, tipo, toma aí, você que acabou de nascer praticamente, uma coisa, uma formação que é muito importante. Eu tive dois casos de amigas que tiveram é, quase um burnout, porque a responsabilidade era todas delas. Então, acabou que foi um método de sucateamento de algumas demandas específicas, não só de deficientes, mas também de outras questões. Sim. Não, perfeito, hein? Obrigado por ter colocado isso, que eu, de fato tinha esquecido, mas é um problemão. É, Algo mais? Não? Ok. Eu Gente, tenho. diga. Infelizmente, como está chegando ao final da aula, eu vou só dar alguns recados. Você deixa, Vinícius? Deixo. Eu vou. Tá. Aí no final eu só me despeço que eu tenho as coisas para Com falar com vocês certeza, também. gente. Gente, vocês têm que ficar até o final para ouvir o Vinícius falando, ouviram? Eu preciso que alguns de vocês, que tem uma lista lá no grupo, me enviem alguns documentos, que são os documentos para a gente conseguir garantir que vocês recebam a bolsa. Então, a identidade e o extrato bancário certinho. Eu vou mandar o modelo lá no grupo. Quem ainda precisa mandar? Caio Augusto, Evelyn, Ellen Fernanda, João Vitor Rodrigues Lopes, a Joyce, Júlia da Silva Santos, Juliana dos Santos Pinheiro, Marcos Danilo, Matheus Cruz, a Raíssa e o Caio com K. Tudo bem, gente? Então, Ana, oi. mandei pro Breno. É pra te encaminhar, então? Não, Assim que tá mandaram ótimo lá a então. mensagem, eu Vou mandei pro marcar Breno. aqui que você mandou, Beleza. tá Mandei bom? pro Breno também. Além disso, esse é um convite para todo mundo, e isso inclui você também, Vinícius. No dia 5, a gente vai ter no ECOA, lá no Paranoá, sábado, nossa festa junina. Quem quiser colar é mais do que bem-vindo, tá? Já que a gente está falando de educação popular. Quem quiser ir para aula, que é de manhã conhecer e ficar para a festa junina também. Vai ter correio elegante que vocês amam, mas vão ter várias brincadeiras. Vai ter quadrilha que eu vou colocar todo mundo para dançar. Então, colhem lá, tá, gente? E por último, mais ou menos importante, agradecer imensamente ao Vinícius. Eu tô saindo com meu caderno, ó. Eu vim de aluna também, cheio, não dá pra ver, cheio, mas tá cheio de anotações. Eu adorei, muito obrigada, Vinícius. E eu espero te encontrar sábado, tá? Não, pode deixar. Eu perguntei o horário lá no grupo justamente para pensar na minha logística. Eu vou dar um jeito de vou dar uma passada lá. Mas pode deixar. Mas, gente, brigadão. Obrigado pela partilha. Eu acho que o que a gente construiu aqui foi um pouco do que eu imaginei de construção de educação popular. Falar sozinho é muito ruim. Então, todos os comentários, interações, colocações, elas ajudam a construir esse conhecimento que a gente tem. Vou mandar os slides lá para Ana passar para vocês também. E nos slides também tem meu contato. Vocês podem trocar uma ideia comigo. Tenho passado por muitos lugares nos últimos anos, então fiquei 6 anos na sala de aula, fui para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, trabalho como gestor de projetos, trabalho com política, trabalho com saúde. Então, quem quiser trocar uma ideia sobre algo, me avisa. Às vezes eu demoro a responder um pouco, tá? Porque às vezes tende a ser um pouco caótico. Mas respondo vocês. Pode mandar áudio, se quiser, só não esqueçam de se apresentar. E a gente vai fazendo essa construção aí durante a formação de vocês, tá bom? Muito obrigado. E bom descanso, e olha só, pontualmente 9h30. Entendeu? Olha só, planejado. Bom descanso para Valeu, Vini. vocês. Foi ótima aula. Valeu!
Até mais. Valeuzão. Vinícius, muito Obrigada, obrigada. Eu amei a Vini. aula. Eu Ai, vim que de bom. monitora e saí cheia de coisas. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ai, E a gente já obrigado. se viu várias vezes em vários lugares que são grupos de WhatsApp. Então, que bom ver Sim. você assim. Que alegria. Muito bom te ver. E até sábado, viu? Até Para todos sábado. vocês. Sábado eu tô lá. Beijo, gente. Até Que bom mais, ver gente. vocês. Lindos e participativos, como sempre. Muito obrigada por participarem. Olha, Vini, a gente tem 30 alunos, hoje vieram 29. Nossa, eu Obrigado. tô honrado. Que bom que eu Eu tô não hoje. feliz, tá? Beijo, gente. Até mais.